Me ajude aí. Provérbios, capítulo 31, versículo 26. A mãe, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está em sua língua. Abra em 1 Timóteo 5,14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Tem outra versão? Se não tiver, pode deixar essa mesmo. Abra em Ruth, capítulo 3, versículo 11. Abriram? Vamos lá. Quero, pois, que as moças... Ruth. Tá aí lá. Isso. Ruth 3, 11. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. E o livro que toda a Rede Rosa conhece, Provérbio 31, 10, que diz como? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Aí eu fiquei curioso, fui pesquisar qual é o valor de um rubi. E não tem uma estimativa do valor exato, porque depende do tamanho, depende da quantidade, depende da cor. Mas eu continuei insistindo, não, eu quero só uma estimativa de 1 quilate, um menor valor. E ainda pedi a estimativa em reais. E a estimativa deu mais ou menos isso. É na faixa de centenas e alguns milhares de reais. Que eu não sei nem escrever centenas de milhares de reais. Mas olha algum detalhe. Eu botei 1 quilate para pesquisar. A palavra de Deus diz rubis, no plural. São vários. Então, o valor de uma mulher virtuosa não tem como nem nós pensarmos ou imaginar qual seria esse valor de uma mulher cheia do poder de Deus. Amém? Vocês são muito preciosas. Vocês são mulheres, filhas. Vocês são a beleza do homem. Vocês são a beleza da família. Vocês são a beleza de um casal. Vocês são a beleza de uma casa. Infelizmente, homens, não há beleza em nós. Nós somos desprovidos de beleza. A nossa lataria é amassada mesmo. Não tem como. Na Bíblia não há elogios para nós de beleza. Nós somos feios mesmos. A nossa beleza está na nossa casa, na nossa esposa, nos filhos, nas filhas. Amém? Você crê nisso? Eu vou mostrar na Bíblia, para não ficar só por mim. Tem um elogio para nós, calma. Tem um, eu achei um. Se vocês acharem outro, vocês me falam, mas eu achei um. Amém? Vamos continuar. Aí eu falo que o homem não tem beleza. Na palavra de Deus diz que Deus nos fez imagem e semelhança, né? E agora? Mas só que eu não vi Deus face a face, a sua fisionomia. A referência que eu tenho, então não posso, né? Infelizmente, Deus é cheio de beleza, em santidade, em glória, em tudo. Mas a fisionomia, a referência que ele nos deu foi a nossa. Então, infelizmente. Tudo que o homem tem em elogios na Bíblia é sobre força, sobre perseverança, sobre fidelidade. Escute Provérbios 27, 17, diz o seguinte: com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. É o elogio. Em outras versões diz, como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Os outros elogios que eu achei são sobre força, sobre vitalidade, sobre perseverança, lealdade, sobre caráter, sobre beleza, não. É só para as mulheres e filhas. Amém? Eu estava preparando essa ministração, lembrei de um momento que eu estava noivo, eu acho. Eu e Samantha estávamos andando numa rua, finalzinho da tarde, e aquele finalzinho da tarde ali no Quatrague, que a maioria das senhoras, não sei se ainda fazem hoje, ficam na porta da calçada, conversando, batendo papo, né?
nós estávamos passando, de mão dadas, e aí a senhora chegou e disse assim, que casal lindo. E naquele tempo eu... E Samantha respondeu para ela, não lembro se Samantha respondeu, é Deus em nós, é o Espírito Santo em nós, obrigado, tá? A gente sorriu e saiu. Preparando essa ministração, eu lembrei desse fato. E lembrei que o elogio não foi para mim, não foi por minha causa, foi por causa da Samantha que estava comigo. Se eu estivesse sozinho, jamais aquela senhora iria me elogiar, a não ser que ela fosse a minha avó ou minha mãe, porque vó ou mãe pode ser filho e neto, sempre vai ser o lindinho da mamãe, sempre. Mas ela não era. E eu percebi que o elogio foi porque eu estava ao lado de uma mulher bonita, uma mulher linda. A beleza do homem, do casal, da família, está nas mulheres. Você tem que ter a certeza disso. É por isso, homens, que nós não podemos mais reclamar que a mulher demora muito para se vestir, para se arrumar. Homem é muito rápido, é muito prático. Coloca uma calça, coloca uma bermuda, uma chinela, uma camisa de time. Quem gosta de boné, bota um boné. Bota um desodorante, talvez um perfume. Se não der o perfume, o desodorante já segura, né? A mulher não. É unha, pé, cílio, cabelo, creme, é um monte de coisa. A lista vai embora. Se você não está se sentindo bela e é casada, a culpa é do seu marido que não comprou os utensílios para deixar você bela. Amém? A culpa é do marido. Porque se a beleza da minha casa está na minha esposa, eu tenho que deixar ela bela. Eu tenho que deixá-la, ela propícia àquilo. Amém? Eu tenho certeza que quando uma mulher se olha no espelho, quando uma mãe se olha no espelho, as filhas estão todas arrumadas, cheirosas, elas se sentem bem, o ânimo fica melhor, são mais... Tudo. Eu tenho certeza que tudo muda em vocês. E isso é culpa dos homens, nos casados. Das solteiras, né? Cada um dá um jeito de se arrumar. As casadas, os maridos. Amém? Mostrar o elogio para nós, homens. Salmos 144, versículo 12. Vê qual é essa versão que está aí. Vamos lá. Quanto aos filhos, homens, serão como plantas já desenvolvidas na adolescência. Esse é o nosso. Em outras versões diz... agora eu me fugiu a palavra que fala nessa versão. Mas é como plantas verdes, raízes fortes, viçosas. A outra versão fala viçosas, que significa forte, com folhas verdes, viril. Essa é o elogio para os homens. Agora vamos continuar o versículo. Para as nossas filhas, vou ler por aqui. Para as nossas filhas, sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Continua. Para que nossas despesas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e dezenas de milhares em nossas ruas. Continua. Para que os nossos bois sejam fortes para trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Pronto. O elogio do homem é só aquela frase. Das mulheres, bota lá de novo no 12. Vocês perceberam qual é o elogio de vocês? Para as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Vocês ornam uma casa. Vocês são a decoração de uma família. Amém? Vamos continuando. Como Deus está me falando sobre esse dom de reconciliação, mas não vou falar isso agora. Lembrei de um detalhe. Vocês sabem como foi que originou o Dia das Mães? Alguém sabe? Alguém lembra? Vou tentar falar um pouco. Foi no século XX, nos Estados Unidos. Eu não sei falar a palavra dela em inglês, dessa moça.
Anne Reeves Jarvis, professor de inglês me olhando e rindo. Ela organizou trabalhos em 1865 para promover reconciliação numa guerra civil. A sua filha, Anna Jarvis, continuou o trabalho depois da morte dela. E também ela, se não me engano, ela era metodista. Ela teve 13 filhos, perdeu 10 por doenças, tuberculose, essas doenças infantis. E ela fez vários trabalhos durante esse tempo para que as mães não perdessem os filhos assim como ela perdeu, e ensinando os cuidados de saúde quando a criança, do bem-estar, de lavar as mãos, esses cuidados que geraram muitas doenças que mataram os filhos dela. E ela foi uma das pessoas, a filha, que rogou e clamou por vários anos para que tivesse um dia dedicado para as mães, que aconteceu nos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu tenho a data aqui. Não tem a data. Depois vocês pesquisem, mas acho que foi lá no 1800 e alguma coisa. Eu falei 1865 foi o começo, a filha deu continuidade, foi lá para 1890 ou 1900 por aí, que foi decretado o primeiro dia das mães nos Estados Unidos, e assim se propagou para todas as nações. Um poder de reconciliação. Começou assim. A palavra de Deus diz, em Gênesis capítulo 15, se não me engano, deixa eu abrir aqui. Isso. Em Gênesis capítulo 15, Deus promete um filho a Abrão. Em Gênesis 16, Abrão e Sarai, eles dois com pouca fé, Abrão acaba tendo um filho com Agar. Vocês sabem dessa história, eu estou pulando, resumindo. Ok? No capítulo 17, aos 86 anos, Abrão, o Samuel nasceu, e aos 99 anos, no capítulo 17, Deus fala novamente com Abrão, muda o nome dele para Abraão, fala todas aquelas palavras que nós já conhecemos sobre olhar para as estrelas e tudo. Mas ele fala uma palavra dizendo assim: o filho que você vai ter é de conserto entre mim e você, é de reconciliação entre mim e você. Lá no versículo 19 do capítulo 17, Deus deixa claro que era no ventre de Sara que seria esse filho da reconciliação. Não era do ventre de nenhuma outra mulher, era do ventre de Sara, que no tempo era Sarai, e bem aqui no capítulo 17, ele também muda o nome de Sarai para Sara. As mulheres têm um dom da reconciliação. Vocês têm um dom de conceber um filho de uma reconciliação. Esse dom é poderoso, que os homens talvez tenham uma unção de reconciliação, mas não tão quanto as mulheres têm. Amém? Aí nós chegamos em Maria, que deu à luz do filho Jesus, que é a reconciliação entre nós e Deus, do ventre de uma mulher. Vocês são preciosos, vocês são especiais, vocês são a beleza de uma família, vocês têm um dom de uma reconciliação. São vocês que têm a palavra branda em um momento de terremoto, num momento de pavor, num momento de dificuldade. Vocês têm uma palavra, vocês têm um coração para entender o que está acontecendo, para conversar, para tentar ajudar, tentar de alguma forma conciliar aquela situação para que tudo vá bem. Vocês têm esse poder. Amém? Abra 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. Nosso amado Jesus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação.
Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Colossenses 1:20 e 22. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Vocês têm esse dom de gerar um filho da reconciliação. Vocês têm esse dom. Essa bênção está sobre vocês. Amém? Essa bênção está sobre vocês de destruir inimizades, de acabar com a ira dentro da casa. Vocês têm a capacidade de limpar o que está sujo, não somente, não estou falando de sujeira da casa, eu estou falando da sujeira espiritual. Vocês têm esse dom dentro da casa. Vocês são usadas para isso, como mães, como mulheres. Vocês têm a capacidade de perdoar muito mais fácil, muito mais rápido do que o homem. Vocês têm a capacidade de dizer um não e um sim muito rápido, dependendo da necessidade. Vocês têm esse dom de amar. Vocês têm esse dom de amor. Isso está dentro de vocês, está intrínseco. Não há nada que tire isso de vocês, porque faz parte da genética de vocês, faz parte de quem vocês são. Faz parte porque Deus criou, Deus preparou o homem, deu algumas atividades, deu para a mulher outras. De vocês são essas. De ser essa pessoa, essa coluna detalhada, essa coluna decorada na casa. Vocês são especiais, vocês têm que saber disso. É porque há muito ainda menosprezo na humanidade em relação às mulheres. Hoje em dia diminuiu muito. E às vezes a gente vê na televisão, nas nossas mães, nas nossas avós, sobre as lutas e a afeição de tristeza por tudo que já passou, por tudo que já sofreu, até doenças que já teve por causa do sofrimento que já viveu. Eu quero deixar essa palavra para vocês, para saber que vocês em Deus, vocês têm algo em Deus poderoso. Vocês têm vida nele. Vocês têm salvação dentro de casa através de vocês. Os seus filhos, os seus maridos, eles podem se converter através do exemplo e do testemunho de vocês dentro de casa. Isso vocês são capazes. Vocês são capazes disso. Amém? Vocês têm o poder dessa de reconciliar através de uma palavra um homem com Deus. O seu filho, o seu irmão, o seu pai. Amém? Que Deus use vocês dessa forma, nessa geração, que vocês não se sintam menosprezadas, diminuídas. Vocês têm um Deus. Existe um adjetivo que Deus chama várias vezes a menina dos olhos. Ele não chama o menino dos olhos, chama a menina dos olhos. Essa referência quer dizer, quando ele dá essa referência na Bíblia, ele quer dizer que aquilo que ele está falando, dando aquele adjetivo, é algo protegido, é algo guardado, é algo que a mão dele está sobre aquele lugar. A menina dos olhos. É assim que Deus trata Israel. É assim que Deus trata vocês. A menina dos olhos, guardada, protegida, que no meio a todas as dificuldades e problemas continua prosperando. Continua ainda viva, continua com saúde. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite? Deixa eu ler com vocês para finalizar. Provérbios 31, versículo 14.
Abriram? Vou esperar vocês. Foi? Posso? 31:14. Mãe, vocês são como navios mercantes. Traz de longe a comida. Vocês se levantam enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa. Você considera um campo e o compra. Você planta uma vinha com fruto de suas mãos. Esse versículo aqui, você considera um campo e o compra. Dizem que por causa disso as mulheres são consumistas, né? Mas aqui está dizendo ela está comprando algo, não está comprando algo fútil, está comprando um campo que gera prosperidade, amém? Ela cinge seus lombos de força, em vocês há força. Fortalece os seus braços, vocês têm uns braços fortes, amém? Ela percebe, tem discernimento, que sua mercadoria é boa. A vela dela não se apaga. Estende suas mãos ao fuso e suas mãos seguram a roca. O que é isso? Isso deixa bem claro que as mulheres conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. É bíblico, está aqui. Fuso é um material, uma peça, uma engrenagem para fabricar tecido. Bem antigo. Talvez seja a mesma engrenagem que faz a máquina de costura, que é uma máquina mais completa, né? Mas é a mesma ideia. O fuso é uma roda, enquanto uma mão está rodando. A roca, ela puxa a fibra e enrola na roca para se tornar o tecido de lã, o fio de lã. Enquanto uma mão roda, a outra mão puxa. Vocês conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. É bíblico. Amém? Vocês estendem as mãos aos pobres, faz alcançar os necessitados. Vocês não têm medo da neve em sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Vocês fazem para si cobertas de tapeçaria. Sua roupa é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nos portões, quando se assenta entre os anciões da terra. O seu marido é honrado por causa de uma mulher maravilhosa que tem em casa. Ela faz linho fino e o vende, e o entrega cintos aos mercadores. Ela traz prosperidade para uma casa. A força e a honra são a sua vestimenta, e ela se regozijará no tempo vindouro. Ela abre sua boca com sabedoria, e a sua língua é lei da bondade. Ela olha para os caminhos na sua casa, não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. O favor é enganoso, a beleza é vã, mas uma mulher que teme o Senhor será louvada. Amém? Aplauda o nome do Senhor.